me dá, docinho. Olá, tudo bem, meu querido? Tudo bem, minha querida? Como é que vai você, gente linda? Tudo bem com você, gente elegante? Eu sou Reinaldo Martins, o Reinaldo Paz de Deus. Olha aqui que bonito, olha aqui que legal. Um cachorrinho todo bonitinho, com uma camisa amarela. Olha aqui a bermudinha azul, olha aqui o tênis vermelhinho. Olha que bonitinho, está correndo atrás para pegar um biscoitinho. Biscoitinho de chocolate com recheio de baunilha. Eita, um cachorrinho que tem um H. Eita, na camisa. Olha que coisa bonitinha, que coisa linda. Eita, que legal. Comer um pedaço de coisinha, me dá, me dá, Doce. eu vou comer um pedaço de coisinha, me dá, me dá, coisinha, me dá, eu vou comer um pedaço de coisinha, me dá, me dá, doce, vou comer um pedaço de coisinha, me dá, me dá, Doce. eu vou comer um pedaço de coisinha, me dá, me dá, coisinha, me dá, me dá.